Olá, queridos, graça e paz, bom dia. Sejam bem-vindos mais uma aula da Escola dos 5 Ministérios. Vamos compartilhar os nossos links. Temos 3 pessoas online. Se for entrando, vai dando oi aí, querido, para a gente saber que você está conosco, para a gente poder se interagir. Estou compartilhando com vocês aqui os links das nossas páginas. Vamos começar, querido? Vamos orar ao Senhor. Graça e paz. Domérica já está aí com a gente. Quem mais está aí conosco? Lembrando, queridos, antes de nós orarmos, deixa eu dar os avisos aqui, né? Agora, dia 21 de fevereiro de 2021, que é o ano que nós estamos, nós teremos aqui em Colorado do Oeste a primeira imersão, né? A segunda imersão da Escola dos 5 Ministérios. Imersão é porque nós vamos imergir na palavra o dia inteiro. Começaremos aí às 7h30 da manhã, vamos até às 11h30, depois voltaremos às 14 horas e terminaremos às 5h30. E o tema que nós vamos abordar, nós vamos aprender, estudar, é a cronologia, as 7 eras da igreja. Vamos estudar cronologicamente as 7 eras da igreja, ali em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. E vai ser extraordinário, querido.
maravilhoso poder aprender, poder estar, né, bebendo da fonte que é a palavra de Deus. A imersão, a Escola dos 5 Ministérios foi algo que surgiu no nosso coração, de tudo que nós recebemos gratuitamente do Senhor, também ensinar gratuitamente. Então, queridos, se você puder, acabei de postar o link aí para vocês, ó, vou postar o link tanto para você fazer a inscrição, quanto também para você entrar no WhatsApp, que é o grupo onde nós estaremos passando todas as informações. Lembrando, querido, que eu só tenho presencial 40 vagas, não tenho mais que 40 vagas presencial, tá? Então, presencial eu tenho 40 vagas, e lá terá uma cadeira, uma mesa para você, onde você vai poder sentar, colocar sua Bíblia, seu caderno, suas canetas. Daremos um café da manhã reforçado, né, e um café da tarde também. E eu acredito fielmente que você poderá estar conosco e aprender conosco a palavra de Deus. Amém? Nesses últimos dias, eu acredito que estamos no final dos tempos. O que vai nos manter firme em meio a tanto vendaval, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas turbulências, né, pandemias, pestes, guerras e tudo mais, o que vai nos manter de pé é as Escrituras, é o conhecimento da palavra. Quanto mais eu conheço das Escrituras, mais firme eu fico nela, ok? Então, querido, faça sua inscrição, não esqueça de fazer a sua inscrição, tá? Aí no link, né, já foi disponibilizado o link nos grupos, e eu estou disponibilizando aqui também no grupo, aqui, aqui no link, nos comentários da nossa live agora, tá, querido? Faça a sua inscrição, pega o link aí e envia para todos os seus amigos e irmãos que queiram participar. Pastor, só vai ter presencial em Colorado? Não, nós teremos 100 vagas, né, online, 100 inscrições online. Então você pode fazer online também, de todos os países onde você está, cidades, né? Nós temos pessoas de outros países que fazem conosco online, né, aprendem as Escrituras, e isso é extraordinário. Tá bom, querido? Então não esquece, Escola dos 5 Ministérios, segunda imersão, dia 21 de fevereiro de 2021. Faça sua inscrição. O segundo aviso que eu quero te dar é o seguinte: nós temos 27 Life Homes aqui em Colorado. Temos 17 em São José dos Pinhais, com o pastor Monteiro e pastora Judite. Então, se você é de Curitiba, né, de São José dos Pinhais, aí Curitiba, Pinhais, e você quer aprender as Escrituras como nós temos ensinado, com essa facilidade, simplicidade, né, de uma forma bem compreensível, entre em contato conosco. Nós vamos estar passando o contato da Life Homes mais próximo da sua casa. Life Home significa vida nas casas, é onde nós vamos levar a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra, ela é espírito e vida. Então, quanto mais da palavra vai gerando em mim, o Espírito vai trazendo vida para a minha casa, para a minha família, para todos que estão ao meu redor. Então, querido, estudar as Escrituras é um ponto crucial na nossa vida, tá? Então, querido, olha, Life Homes, nós temos 27 em Colorado. Se você é aqui de Colorado, pastor, eu sou de Vilhena e eu queria participar de uma Life Homes, nós temos em Vilhena também. Pastor, eu sou de Curumbiária, Cabixi, eu queria abrir uma Life Homes. Entre em contato conosco e nós estaremos aí, né, te abençoando. Por exemplo, agora nesse final de semana, né, sexta e sábado, nós estaremos em Cacoal, né, ministrando uma Life Homes lá na casa de do meu cunhado chamado Luiz, né? Se você quer aprender sobre a palavra de Deus aí em Cacoal, né, nós estaremos aí ministrando Life Homes, tá bom, querido? Graça e paz. Vamos continuar, querido? Vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, pedimos a tua graça, a tua bênção, o teu amor, a tua maravilha. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo. Derrama sobre nós o teu Espírito, manifesta a tua glória, manifesta o teu querer, derrama o teu poder sobre nós, nós possamos ser cheios da tua palavra. Nós liberamos uma palavra de bênção sobre cada pessoa. A tua palavra está aberta diante de nós, o teu Espírito está sobre nós e em nós, ministrando, nos revestindo, trabalhando o teu querer em nós em cada momento. Muito obrigado, nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito do Senhor manifeste aqui através da palavra, mas também aí aonde você estiver. Querido, lembrando que às 21h30 hoje, né, terça-feira, né, dia 9 de fevereiro, nós teremos a Life Home, a live chamada Quanto Tempo Nos Resta? Quanto tempo nos resta? Já é 17, né, a 17
live pela noite falando sobre esse tema. Agora à tarde é a 16ª live que nós estamos falando sobre a salvação completa, né? Salvação completa. E hoje nós vamos continuar aprendendo disciplina e recompensa. Vamos recapitular alguma coisinha e vamos aprender novas coisas dentro desse contexto. Então, temos de distinguir duas coisas na Bíblia, muito claro. Eu preciso ter isso como clareza. Eu acredito que as pessoas não entendem as Escrituras, querido. Não é porque elas são difíceis, não é porque elas são complicadas. A Escritura não é complicada, a Escritura não é difícil. A Escritura falta você entender e distinguir cada coisa dentro da Escritura. Alguns chamam de códigos da palavra, ou em revelação desses códigos para nosso ser, nos faz ter uma compreensão melhor. Por exemplo, nós aqui da Escola dos 5 Ministérios, se você já me segue, você sabe que quando nós falamos de morte, nós não falamos somente de uma morte física. Nós precisamos observar o texto, ele está falando da morte do espírito, morte da alma ou a morte do corpo. Quando nós falamos de salvação, nós temos que saber que salvação a Bíblia está falando. Se é a salvação do espírito, a salvação da alma ou a salvação do corpo. Se nós estamos falando de vida eterna, que vida o Senhor está falando? Né? Existe a vida do espírito, a vida da alma, a vida do corpo, existe a vida do reino, né? A coroa da vida, que é ter uma vida de governo. Então, quando eu começo a entender as palavras e ter os códigos, então a palavra ela começa a fazer sentido para mim. Ela começa a ter interação com o meu espírito. Eu começo a ter a compreensão. Jesus vai dizer, né, como eles ouvirão, né, se ninguém fala, e como entenderão se não compreendem. Se eu não compreender as Escrituras, não tem jamais como eu ser curado. Entendeu, querido? Por exemplo, João capítulo 12, né, versículo 40, ainda não comecei o ensino, mas só para você entender, João 12, 40 vai dizer assim: ele diz assim, ó, cegou-lhe os olhos e endureceu o coração. Então, quando os meus olhos, né, que é lâmpada para a minha alma, ele está obscuro, ele não consegue compreender, né, esse cegou-lhe os olhos é falta de compreensão do que você está lendo ou vendo. Ele vai dizer, endureceu o coração, a fim de que não veja com os olhos, compreenda com a alma, com o coração e se converta e os cure. Então, quando eu leio algo, mas eu não compreendo, eu estou com os olhos cegos. Eu estou sem entendimento, eu estou sem compreensão. E quando eu não compreendo, a minha alma não entende. Quando eu não vejo com clareza, a minha alma não compreende. Sem compreensão não há cura, não há arrependimento, não há transformação de vida. Entendeu, querido? Por isso que é necessário que nós em todo tempo tenhamos compreensão das Escrituras e de tudo que o Senhor está dizendo. Amém, querido? Eu espero que você entendeu isso aí. Tem alguém comigo aí? Se tiver alguém comigo, fala aí, porque aqui não está dizendo nada. Então vamos lá. Quando eu tenho a distinção de duas coisas, por exemplo, existe uma distinção entre duas coisas. A primeira distinção é a disciplina de Deus sobre os crentes nessa era e a salvação deles na eternidade. Quando eu entendo a disciplina nessa era e na era vindoura, quando eu falo nessa era, eu falo na era até o milênio, né? Tem uma era, existe várias eras, né? Existe a era da graça, que vai até os 6.000 anos, que é antes do milênio. Existe a era do milênio, né, que é só a parte do milênio, completando 7 milênios, que é uma era também, que é a era do homem, né, 7 milênios, é a era dessa terra. E existe a era eterna, que é a era, né, da salvação eterna. Quando eu faço distinção, eu entendo isso nas Escrituras claramente, fica fácil a compreensão da palavra. A palavra ela não se torna algo obscuro para mim, ou um entendimento de uma revelação obscura, mas ela se torna algo entendível, algo palpável, e ela gera em mim vida. Então, por que Deus disciplina?
Nós temos que perguntar isso. Por que da disciplina do Senhor sobre o homem? E ele vai dizer, e estas, esquecido da exortação que como a filho decorrente convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és provado, porque o Senhor corrige a que ama e açoita e recebe como filho. Isso está lá em Hebreus capítulo 12, do 5. Eu vou ler nas escrituras, com mais ênfase. O primeiro passo que eu preciso entender é por que o Senhor me disciplina. Eu estou fazendo um repasse para a gente poder prosseguir. Ele diz assim, Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6 vai dizer: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Ele está dizendo, não despreze. Há uma importância da correção do Senhor sobre nós. Há uma importância, muito bem, Domélica, há a interpretação da Bíblia sobre símbolos, sinais e números. Faltou só os números aí. Então 6, ele vai dizer, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, primeiro ponto, por que o Senhor nos ama? Por quê? Primeiro, por que Ele nos disciplina? Porque Ele nos recebeu como filho e nos ama. Então, é importante a correção do Senhor. Por amor, o primeiro motivo que Ele nos corrige é por amor. Ele vai dizer, o motivo da disciplina é o amor de Deus. Deus só disciplina seus filhos. Se alguém não é filho de Deus, não irá discipliná-lo. O Senhor não vai se preocupar com ele nessa era de 6.000 anos. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida toda torta, bagunçada no mundo, e estão vivendo no pecado no mundo, sem ter noção desse pecado, e o Senhor não está preocupado, porque o Senhor vai disciplinar nessa era quem Ele ama. Então, eu repreendo, disciplino quanto amo, se pois zeloso e arrependa-se. A palavra arrependa-te, lá no versículo, capítulo 3, versículo 19, eu quero ir lá, capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, ele diz assim, eu repreendo e castigo todo quanto amo, se pois zeloso e arrependa-te. A palavra arrependa-te, querido, eu preciso ter um entendimento dela. Arrependa é mudança de pensamento, é mudar o meu pensamento. Então, muitos têm que a disciplina do Senhor é um castigo para quem está pecando. Não, a disciplina do Senhor é a purificação daquele que Ele ama. É cuidar das pessoas que Ele ama. Então, Ele vai corrigir. Nós temos, a nossa alma, ela é pecadora, o nosso corpo deseja o pecado. Então, o Senhor vem com as disciplinas para que nós possamos ser parecido com o Cristo, ser igual a Cristo. Tá, querido? Aquele que não são disciplinados é porque não são filhos. Nós não disciplinamos os filhos dos vizinhos, mas apenas os nossos. Deus faz a mesma coisa. A disciplina é a prova de que somos filhos de Deus. Então a primeira coisa que eu vou entender que eu sou filho de Deus é porque eu sou disciplinado. Quanto mais eu passo pela disciplina, mais eu entendo o amor de Deus, eu sei que Ele me ama. A disciplina não é Satanás tocando num cristão. Esse é um grande erro da mentalidade da igreja. Pastor, porque o diabo está furioso contra mim. Pastor, porque Satanás tem feito não sei o que. Não, irmãos. O diabo não pode tocar em você e nem nada daquilo que é seu. O diabo não pode. Ele só pode fazer isso se Deus permitir. Porque Deus está ou te disciplinando ou trazendo algo sobre você para corrigir o teu caráter, corrigir a tua conduta, para te colocar de volta no propósito original do Senhor. Não. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que o filho há que. Olha só que interessante esse texto. Que o pai não corrija, Hebreus 12, do 7 a 8, vamos lá? Hebreus 12, do 7 a 8 vai dizer assim, se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Está entendendo? Então, por exemplo, você vê uma pessoa
que ela está no mundo, ela nunca creu, ela nunca aceitou a Cristo, ela está no mundo. Então Cristo não considera ela como filho, mas sim como bastardos. Se nós estamos passando por disciplina é porque somos filhos. Aí ele diz que, por que o Senhor nos disciplina? Primeiro, porque Ele nos recebeu como filho e nos ama. Segundo, para que sejamos participantes da sua santidade. Olha só, o segundo motivo da disciplina é para sermos participantes da santidade de Deus. O Senhor não nos disciplina porque Ele nos quer ver sofrer, ou porque gosta de disciplinar os seus filhos. Ele o faz para que sejamos participantes da sua santidade. O Senhor Ele disciplina eu e você para que nós sejamos participantes da sua santidade. Entendeu, querido? Ele faz isso para que sejamos participantes. Se Ele não fizer isso, nós não seremos participantes do reino, da sua santidade. Aí ele vai dizer, o Senhor não nos disciplina porque quer nos ver sofrer ou porque gosta de disciplinar. Ele o faz para que sejamos participantes da sua santidade. Além disso, tínhamos os nossos pais. Vamos ler Hebreus 12, versículo 9 e 10. Continue em Hebreus 12, tá? Ele vai dizer, além do mais, tivemos os nossos pais segundo a carne, mas nós, para nos corrigir, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos, para que vivemos. Isso ele está dizendo. Se nós, dos nossos pais biológicos, Ele nos corrigir e nós sujeitarmos a Ele, para que vivemos bem, muito mais vamos submeter ao Pai dos Espíritos, do nosso Deus, a sua correção. Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiu, com bem lhe parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. O Senhor sempre vai estar nos corrigindo para que nós sejamos participantes da santidade dEle. Se um cristão vive de forma relaxada, sem manifestar a santidade de Deus, a mão do Senhor virá sobre ele. Essa é uma realidade. Pastor, mas nós não vivemos na graça? Sim, o Senhor na graça te salvou e agora Ele está usando a graça para te purificar. Agora Ele está usando a graça, então se eu viver uma vida relaxada, o Senhor vai ter que me purificar. E Ele vai usar a graça para me purificar. Como? Me colocando em momentos, em lugares de disciplina. A disciplina é diferente da punição. É isso que nós precisamos entender. A disciplina é uma coisa, a punição é outra. A disciplina é para purificação e correção. A punição é a punição da vida eterna. Você perde a vida eterna. Ou perde não, você não terá a vida eterna, na verdade. Você será condenado eternamente, né? A disciplina é para os filhos. Olha só, a disciplina é para os filhos. É diferente de disciplina de castigo. Isso, é diferente. Totalmente. Vou explicar agora para você. Presta atenção, Domênico. A disciplina é para os filhos. E vem por causa do amor. Mas a punição é para os malfeitores e apenas para pagar pelo erro. Entendeu? Nunca devemos pensar que por sermos salvos e eternamente podemos viver de uma forma desleixada. Não. Uma vez que somos salvos eternamente. Isso é um fato. Mas também é um fato que se o cristão dá vazão ao pecado e não vive em santidade, ele experimentará a disciplina de Deus. Então assim, eu sou salvo eternamente, isso é um fato. Mas se eu não praticar a santidade, o que é praticar a santidade? Ler as Escrituras, orar, buscar em oração. Para isso, eu fazendo isso, eu vou automaticamente negar o meu eu. Negando o meu eu vou viver em santidade, ouvindo a voz do Espírito. Deus coordenará as circunstâncias e Ele experimentará, e essa pessoa experimentará dificuldades. O alvo de Deus não é puni-los, mas torná-los participantes de sua santidade pela disciplina. Então a diferença entre disciplina e punição é totalmente diferente. Disciplina é o Senhor nos purificando, é o Senhor nos colocando em dificuldades, em problemas, em enfrentamentos, para que o Senhor corrija o nosso caráter, para que nós possamos negar o nosso eu. Ninguém deve pensar que se um cristão não fizer o bem, Deus não negará como seu filho e os expulsará como um cão. Ninguém pode pensar assim. Isso é errado. Nós pensamos que se eu tiver algum erro, o Senhor vai me negar e vai me expulsar da presença dele como um cão. Isso não existe. Pensar assim é desconhecer o alcance da obra de Cristo.
é desconhecer a salvação completa. É desconhecer o que o Senhor fez no Espírito. Eu não serei banido da presença do Senhor como cão. Não, eu só serei purificado para o reino dos céus. E se eu não alcançar essa purificação até o rapto, eu ficarei no milênio. E no milênio serei purificado pelo Senhor. E Adomélio, é mais ou menos nesse sentido mesmo. Disciplina, por exemplo, é uma falta financeira, né? Você perde seu trabalho, então Deus está te purificando na área financeira, para que você seja uma pessoa não só fiel à casa do Senhor, mas fiel a Ele também e ao seu caráter, né? Por exemplo, vamos supor que você tem um desvio, né? Você tem um desvio no seu caráter de relacionamento. Então o Senhor vai te colocar em relacionamentos onde você vai ter que lutar contra o seu desvio de relacionamento. Você tem um desvio na área emocional, então o Senhor vai colocar você em momentos de discussões, de embate com pessoas, para você controlar as suas emoções. Essa é a disciplina do Senhor já nessa era antes do milênio. Não alcancei, não consegui vencer, né? Sempre a disciplina vem e eu perco. Então o Senhor vai me disciplinar, né, ali no milênio. No milênio, aqui é pela graça, é pela palavra e por esses enfrentamentos. Lá será por justiça. A salvação é eterna. Mais uma vez salvo, podemos experimentar uma disciplina seríssima se não formos fiéis. O Senhor nos disciplina para não sermos condenados com o mundo. Então Ele nos disciplina porque ama, Ele nos disciplina porque Ele quer que nós participamos da sua santidade, do teu reino. Mas por terceiro, Ele nos disciplina porque Ele não quer que nós sejamos condenados com o mundo, com Satanás e os seus demônios. Então em 1 Coríntios capítulo 11, 32, ele vai dizer assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais... só até aí, 32. Amém, queridos? Está entendendo? Ele diz, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, mais um motivo que o Senhor nos disciplina. Ele disciplina para que nós não sejamos condenados. Ele vai dizer, Paulo diz que o objetivo da disciplina de Deus é impedir que sejamos condenados com o mundo. Em outras palavras, a disciplina prova que somos salvos. É a prova que eu já sou salvo para sempre. Se eu estou passando por disciplina nos meus dias, né? Por exemplo, o Senhor está tratando o meu caráter, tratando o meu orgulho, tratando a minha soberba, fazendo eu negar as minhas vontades para viver o propósito dele. Isso é disciplina. O Senhor está me disciplinando. Então, por exemplo, eu não quero fazer a vontade de Deus. O que Deus vai fazer? Ele vai me disciplinar para gerar em mim uma vontade de fazer o propósito dele. Você entendeu aí, Domérico? Vamos lá. Nós achamos que se dissermos às pessoas que elas são salvas, elas se tornarão relaxadas. Mas Deus faz exatamente o oposto. Ele proclama que se cremos somos salvos eternamente e jamais pereceremos. Contudo, Deus tem a sua maneira de guardar-nos, de sermos relaxados e libertinos. Ele nos disciplina. Essa parte aqui é interessante, porque assim, geralmente os pastores vão dizer, pastor, nós não podemos falar que somos salvos eternamente, porque as pessoas vão se tornar relaxadas. Pelo contrário, querido, o Senhor proclama a tua salvação, te dá a verdade te liberta, mas Ele tem a maneira dele de pegar-nos e não nos permitir sermos indisciplinados e sermos relaxados. Como? Nos colocando em lugares onde nós temos que exercer a nossa maturidade, exercer o conhecimento, exercer a unção. E para isso eu entro nesse período de disciplina, onde eu estou buscando o conhecimento todos os dias da palavra de Deus.
Entendeu aí, querido? João nos diz que existe pecados para a morte. Olha só, a disciplina no pecado para a morte. Você sabia que existe disciplina do pecado para a morte? E não é o mesmo salário do pecado, é a morte, de Romanos 6:23. É outro. Que isso, pastor? Que doideira é essa? Mas eu já não sou salvo eternamente, como ainda tem disciplina do pecado para a morte? Existem alguns pecados que eu cometo, alguns pecados que eu cometo que geram morte na minha vida. João nos diz que existem pecados para a morte. Isso significa que a disciplina de Deus pode resultar até mesmo em morte. Uau! Eita, café frio! Entendeu aí, Domênica? Então existe disciplinas do Senhor que pode gerar morte. Muitos confundem pensando que o pecado para a morte é o mesmo que perdição, e não é. O pecado para a morte não é o mesmo pecado para a perdição, é outro totalmente diferente. Olha só, muitos confundem pensando que o pecado para a morte é o mesmo que perdição, mas isso é um erro. A verdade é que alguns crentes podem pecar ao ponto de terem de ser removidos desse mundo. E desse mundo, ele diz desse mundo material. A disciplina está... e quando isso... o pecado para a morte não é o mesmo da condenação eterna, é outro. Tá? Por amor, por causa das obras más. Você precisa entender isso aqui, querido. Isso aqui é muito importante. Por que eu passo por disciplinas? Por que eu estou sofrendo alguns... Por exemplo, vamos dizer aí, pastor, por que na África, né, em países perseguidos, os cristãos são mortos, degolados, né? Por que nós passamos por dificuldades, outros cristãos passam por dificuldades? Muito mais do que nós, querido, porque Deus nos ama. Porque Deus quer que nós façamos parte da santidade do reino com Ele. E porque Deus não quer que nós sejamos condenados com o mundo. E se eu estou sendo disciplinado e eu estou passando por essa disciplina, glória a Deus, porque há disciplina que pode ser até a morte do corpo e da alma, né? Entendeu? Então ele vai dizer assim, muitos confundem o pecado, pensando que o pecado para a morte é o mesmo que o pecado da perdição. Mas isso é um erro. A verdade é que alguns crentes podem pecar a ponto de ser removido do mundo. A disciplina está totalmente relacionada com o corpo. Lembra que a disciplina está totalmente relacionada com o nosso corpo físico. Nós estamos sendo transformados na alma, mas a disciplina é no corpo. Então, ele vai dizer, portanto, em muitos lugares na Bíblia, onde parece dizer que os crentes perecem, na verdade está falando sobre disciplina. Então, se alguém vir a ser irmão, vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus que lhe dá... Vamos ler esse texto? 1 João, vamos ler esse texto. 1 João 5,16. Vamos lá, querido, ele diz assim, presta atenção. Se alguém vir pecar o seu irmão, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará
e Deus lhe dará a vida. Aquele que não pecarem para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que orem. Por quê? Porque João estava escrevendo a um povo que quando as pessoas morriam em pecados, eles oravam, né? Como diz aí tem lá como a missa do sétimo dia, né? Que é para a pessoa encontrar o caminho, né? Pedindo que Deus perdoe aquela pessoa depois da morte. Não tem como. Ele está dizendo, olha, se essa pessoa ela teve um pecado que não é para a morte, então por essa pessoa eu digo que vocês orem por ela, para que Deus discipline ela a ponto dela voltar a reconhecer o Senhor e voltar para o caminho. Mas se ela pecou para a morte, eu digo para vocês, nem orem, porque não vai adiantar mais. Ele já morreu. Deus o recolheu. Essa foi a disciplina dele. Você entendeu essa parte? Entendeu, Andressa? Entendeu, Domérica? Olha só que interessante. O pecado para a morte é diferente da blasfêmia contra o Espírito Santo também. Não é a mesma. A blasfêmia contra o Espírito Santo, essa é o salário do pecado, é a morte. Entendeu? Mas o pecado para a morte é diferente da blasfêmia com o Espírito Santo. Pecados para a morte normalmente estão associados àquilo que é sagrado, mas que foi tomado de maneira profana. Então, por exemplo, o pecado para a morte é diferente da blasfêmia do Espírito Santo e da punição, tá? O pecado para a morte é quando eu trato aquilo que de Deus é santo, aquilo que de Deus é santo, e eu trato como profano, né? Por exemplo, como os coríntios estavam fazendo na ceia, né? O que chegava primeiro comia, os chegava por outro ficava com fome, com sede, por quê? Porque não tinha. Então isso quer dizer que eles estavam profanando. Aquilo é pecado para a morte. Entendeu, querido? O pecado para a morte é eu ser iníquo, por exemplo. Eu fazer algo, né, dizendo que é Deus e não é Deus que está fazendo. Isso é pecado para a morte. Muitos podem morrerem. Deus pode recolher essa pessoa. Entendeu? Então por que o Senhor faz isso? Porque Ele ama. E aí eu vou explicar para você por quê. Mas vamos seguir aqui para a gente terminar. Ó. Ananias e Safira, por exemplo, é um pecado para a morte. Olha só. Atos capítulo 5, do 1 ao 10. Vamos lá? Posso ler? Tá, o que você quer que eu repita de novo, Domérica? Faz a pergunta. Faz a pergunta certinha aí. Acho que a Domérica não escutou. Então vamos lá, vou tentar repetir. Ó, o pecado para a morte é diferente da blasfêmia contra o Espírito Santo e diferente da punição. Que a punição é a condenação eterna. A blasfêmia contra o Espírito Santo é eu não permitir que o Espírito Santo me convença do pecado, da justiça e do juízo. Então eu morro incrédulo, morrendo incrédulo eu sou condenado eternamente. O pecado para a morte é um crente que pega aquilo que é santo e faz daquilo santo profano. O versículo, desculpa, é Atos capítulo 5, do 1 ao 10. Vamos lá agora. Atos capítulo 5, do 1 ao 10 vai dizer: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração,
Por que encheu Satanás a tua alma, né? Para que mentisse ao Espírito Santo. Presta atenção que Ananias não mentiu a pessoas, não mentiu a pastores, a apóstolo, bispo, não mentiu a pessoas, mas ele mentiu para o Espírito Santo, para o próprio Espírito, e retivesse parte do preço da herdade. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste, criaste, caminhaste, permitiste este caminho, este desígnio em teu coração? Porque formaste um caminho em teu coração, permitiste o teu coração pensar diferente. Não mentisse a homem, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. O mesmo aconteceu com Safira. Então você percebe que há pecado que é para morte. Morte do corpo. Morte do nosso corpo e da nossa alma. Nós não perdemos a salvação, mas Deus recolhe o nosso corpo, porque o nosso coração é tão perverso que nós vamos fazer obras más. E teremos muito mais castigo, né? Na verdade, disciplina no milênio. Então o Senhor, o que Ele faz? Ele nos recolhe. Porque a iniquidade é tão grande em meu coração que o Senhor me recolhe. Isso é sério, querido, isso é muito sério, né? Por exemplo, e como eu posso dizer, como que isso pode acontecer, pastor? Vamos lá. Ananias e Safira são um exemplo de crentes que foram disciplinados por Deus severamente. Não devemos pensar que Ananias e Safira não eram salvos. Eles eram salvos. Eles estavam com o apóstolo no dia do Pentecoste e também fizeram a oferta. O pecado deles foi buscar alguma vanglória. O pecado deles não foi tão grave como alguns pensam. Eles não se embriagaram e nem adulteraram. O fato de terem sido removidos prova que eram irmãos. Se fossem descrentes, viviam ainda por muito tempo. A prova do Senhor ter recolhido eles, do Senhor ter levado eles, né, ter tirado o corpo, né, se você for ver lá, eu vou dar um texto aqui para você, né, a Mateus capítulo 7, do 21 em diante, vai dizer que o Senhor deu 5 talentos para um, 3 talentos para outro, 2 talentos para outros, e aquele que deu 1 talento e ele enterrou, a Bíblia diz que aquele que é dado, né, se dará mais, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, que é isso aqui. O Senhor me salvou no Espírito, me deu a oportunidade de entrar no reino, transformando a minha alma, glorificando meu corpo. A única coisa que eu tenho agora é lutar contra a minha alma. Como eu não tenho feito isso, pelo contrário, eu tenho praticado a iniquidade relaxadamente, né? Tenho pegado aquilo que é santo e feito de profano. O Senhor diz, então eu vou recolher a única oportunidade que você tem de entrar no reino. Quem entendeu aí? Uma pessoa diz que está se entregando completamente a Cristo, mas ele não se rende completamente e entrega tudo. Também é um ato profano. O pecado cometido pode ser vários. Esse pecado pode encontrar muitas formas dentro da igreja. Muitas pessoas dentro da igreja estão cometendo pecados para a morte, mas o Senhor tem sido longânimo, paciencioso e amoroso. Olha só, uma pessoa coloca um valor no envelope de dízimo, como se fosse o dízimo, para parecer ser um dizimista como os demais, mas não está dando exatamente os 10% de sua renda. Então, quer dizer, também pode ser um pecado para a morte, porque ele está mentindo ao Espírito Santo e não à igreja em si. Você está entendendo? 1 Coríntios 3,17, vamos ler esse texto. Então, querido, o Evangelho da Graça é algo poderoso, é algo que nos perdoa, nos dá salvação eterna, mas o Evangelho do Reino é um pouco diferente, porque ele nos leva ao entendimento mais profundo. O Senhor quer nos purificar, e muitas das vezes, se nós não permitirmos a purificação, o estágio final disso é a morte. Não a morte para condenação eterna, mas a morte da oportunidade de entrar no Reino. 1 Coríntios 3,17 vai dizer assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Se eu destruir o templo, que é o meu corpo, o Senhor me destruirá. Também é um pecado, né? É um pecado para a morte destruir o santuário de Deus, que é a igreja, né? A igreja que sou eu. Entendeu? Vou dar outro texto. 1 Coríntios 11, 29. Vamos lá. 29 e 30.
Tomar a ceia de forma irreverente também é um pecado para a morte. Olha só, ele vai dizer aqui, ó, 29 a 30. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Essa palavra dorme, para cristão, é morte. Então, tomar a ceia de qualquer maneira, sem reverência, sem entender o propósito original, que é Ele morrendo para me salvar, né? Eu tomar achando que eu sou santo o suficiente, que eu sou digno, né? Na verdade, eu tenho que tomar ceia sempre entendendo que eu não sou digno do corpo do sangue de Cristo, mas Ele me deu por amor. Quem está entendendo por que o Senhor me disciplina? Né? Algumas maneiras de disciplina, algumas delas podem ser até a morte. O Senhor me disciplina porque me ama. O Senhor me disciplina porque Ele não quer que eu seja condenado com o mundo. O Senhor me disciplina porque Ele quer que eu seja participante, né, da tua santidade. O Senhor me disciplina porque Ele quer me purificar completo. E uma das formas mais fortes da disciplina é, né, o pecado para a morte. Vamos ler um outro texto e a gente para por aqui. Já falta 10 minutos para a gente parar. 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, do 1 ao 5. Encontrou aí, querido? Vamos ler. Ele diz assim, ó: seja este tal, presta atenção, é a igreja de Coríntios, são crentes. Paulo está escrevendo para crentes. Ele diz assim, ó: seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então presta atenção. Não é bom a vossa vanglória, nem sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo nosso Pascual, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa não com fermento velho, não com fermento velho. Vamos ler a partir do 1, querido. Vamos ler a partir do 1, que é melhor. Vamos lá. Ó, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeie. Quer dizer, nem o povo lá fora está fazendo isso. Como é de haver que possua mulher, como é de haver quem possua mulher de seu pai. Quer dizer, tinha um filho que estava se relacionando com a sua madrasta. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristeceis por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. E eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, justos vós, o meu espírito, junto a vós, o meu espírito e o vosso espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E seja o tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Mais um pecado para a morte. Essa pessoa ela cometeu tanta profanação naquilo que é o corpo, a santidade de Deus, que o Senhor disse: agora entrega o corpo dele para Satanás. Então Satanás vai colocar uma enfermidade, Satanás vai fazer tantas coisas. Então eu poderia considerar, querido, algumas coisas aqui mais profundas, né? Não estou dizendo que isso é regra, tá? Não estou dizendo que isso é regra, mas o Senhor pode usar de enfermidades, de enfrentamentos, de dificuldades para nos disciplinar. Se essa pessoa ela não entende, ela não volta atrás por falta de conhecimento, e ela chegar a um ponto dela cometer tantas iniquidades ou tantas coisas erradas, o Senhor pode recolher ela, tirar ela dessa terra.
E isso é por amor. Deus faz isso porque ama. Olha só, ele vai dizer, mesmo que um crente regenerado comete um pecado muito grave, ele ainda é salvo. Em 1 Coríntios vai dizer isso. Temos o caso de um crente que adulterou com a sua madrasta, casos terríveis até entre os ímpios. Paulo entregou essa pessoa para Satanás, para ser disciplinado. Mas o surpreendente é que Paulo fez isso para que o espírito dele possa ser salvo no dia do Senhor. O ensinamento de Paulo é que o cristão pode ser disciplinado nesta era, mas não pode ser punido com a perdição na era eterna. Nós já entendemos que existe a era de 6.000 anos, que é a era da graça, né? A era do milênio e a era eterna. Ele pode ser disciplinado nessa era, tirando a sua vida, tá? Deus recolhe a sua vida, e ele será disciplinado na era vindoura, que é o milênio. Então ele vai ser disciplinado no corpo e também na era vindoura, para que ele possa ser salvo na era eterna. Entendeu, né? O pecado de imoralidade, depois de certo nível, torna-se pecado para a morte. Tem também, querido, outro pecado para a morte: apresentar fogo estranho diante do altar. Levítico capítulo 10, do 1 ao 2. Fala de Nadab e Abiú, né, filhos do sacerdote Arão, que apresentou diante do Senhor, né, oferecer o fogo estranho, né, o Senhor não tinha ordenado para que eles apresentassem, eles não eram ordenados para aquilo, e eles fizeram, não era função deles, morreram perante o Senhor. E por último tem a rebeldia obstinada, é o pecado para a morte e a rebeldia obstinada. Existe fora da igreja, no meio dos ímpios, todavia comete o pecado para a morte. Não significa perder a salvação. Ser disciplinado por Deus dessa forma é grave, mas não perdemos a salvação. E é por amor que o Senhor faz isso, querido. O Senhor recolhe essas pessoas por amor. E aí nós podemos, na próxima aula, ver lá a geração de Noé, né? O Senhor lá em Gênesis capítulo 6, né? Gênesis capítulo 6, o Senhor vai dizer que Noé, que Deus, quando viu a geração de Noé, percebeu que a geração de Noé era continuamente má. Quer dizer, eles não fariam algo bom. Então a Bíblia diz que o Senhor destruiu toda aquela geração, recolhendo aquela geração da terra, né? Tirando ali a oportunidade do reino, matando o corpo e a alma. Mas lembrando que a geração de Noé, todos eram salvos em Cristo Jesus, porque todos eram povo de Deus. Então o Senhor, né, não seria justo a condenação eterna. Então o Senhor lá em 1 Pedro, né, lá em 1 Pedro ou 2 Pedro, deixa eu ver aqui. Em 2 Pedro ele vai dizer que o Senhor, depois que ele entregou, ele vai dizer assim, ó, versículo 18, 1 Pedro 1,18, 3,18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade a carne, mas vivificando pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Então, Senhor, para aquele grupo que o Senhor recolheu antes, porque eles iam fazer muitas coisas mal, para que eles não tivessem uma disciplina muito grande, o Senhor recolhe eles da terra, tira eles da terra, para que eles parem de fazer coisas horríveis. E aí o Senhor pode disciplinar menos eles no milênio. Então, até na hora que o Senhor recolhe uma pessoa dessa, o Senhor recolhe por amor. Entendeu, querido? Nós vamos parar por aqui. Por que o Senhor nos disciplina nesta era, na era do milênio? Para que nós não sejamos condenados na era eterna. E Ele faz tudo isso porque Ele nos ama, porque Ele quer que nós participemos da santidade dEle, não quer que nós sejamos condenados no mundo, e não quer que nós, né, a disciplina também não é para permitir que nós chegamos a tal nível de pecado dEle ter que matar o nosso corpo e a nossa alma. Vamos orar, querido? Vamos orar. Espero que você aprendeu. Deus abençoe a Andressa, a Domérica, os irmãos que estiveram comigo aqui. Deus abençoe vocês, querido. Que Deus enche o coração de vocês da presença dEle. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu abençoe esses irmãos que comigo aqui estudaram um pouquinho mais da palavra de Deus, aprendemos um pouquinho mais. Derrama da Tua graça, da Tua glória.
da tua unção, que o teu Espírito esteja sobre nós, dentro de nós, manifestando cada dia a tua presença. Manifesta hoje tudo que o Senhor tem para manifestar no nosso coração. Faça a sua vontade hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Deus te abençoe, fique em paz e até amanhã. Até amanhã não, até hoje, 9h30, né? Nós temos uma live. Graças a Deus.